A visão é uma das conexões mais preciosas com o mundo ao nosso redor. Mas, para milhões de pessoas, a visão está ameaçada por uma condição silenciosa e irreversível, o glaucoma. Nesse educativo, vamos saber mais sobre o que é o glaucoma e as suas consequências, se não for diagnosticado precocemente e tratado. Glaucoma é uma doença que afeta o nervo do olho. O nervo do olho é a estrutura que leva a informação do olho para o cérebro. O glaucoma, geralmente associado à pressão alta no olho, acaba destruindo progressivamente esse nervo e fazendo com que a pessoa perca campo de visão e depois, eventualmente, se não tratado, pode levar à cegueira. O olho nosso é como se fosse uma câmera, é uma bolinha como se fosse uma câmera. E essa câmera pega essa informação e leva até o cérebro. Então tem a câmera, quem leva até o cérebro é o nervo óptico para que a gente possa realmente enxergar. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, ou seja, dessa conexão que a gente faz com o cérebro. Assim, quando a gente tem glaucoma, a gente tem uma atrofia desse nervo óptico e a mensagem não vai chegar no cérebro, logo a gente pode deixar de enxergar. Quando eu tive o diagnóstico de glaucoma, eu fiquei muito assustada. Eu fiquei apavorada, achando que eu ia ficar cega, rapidamente. Existem vários tipos de glaucoma. Os principais são glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado. Os principais tipos de glaucoma são os glaucomas de ângulo aberto e os glaucomas de ângulo fechado. A diferença entre os dois é a forma como é o canal de drenagem do olho. Nos glaucomas de ângulo aberto, esse canal de drenagem tem uma dificuldade para o escoamento do líquido que é produzido pelo olho, mas a abertura dele é relativamente normal. E nos glaucomas de ângulo fechado, essa abertura ela é mais estreita, ela é mais apertada. Eu tenho glaucoma pigmentar, é um tipo raro, que não é, eu não sou o padrão físico de pessoas que têm glaucoma pigmentar. É um glaucoma que, para leigos, para entender melhor, a íris, esse marronzinho, solta uns pozinhos que entope ali os canais dos olhos e o líquido intraocular faz a pressão no globo ocular e faz com que a pressão suba. Chama glaucoma pigmentar. Há também o outro tipo de glaucoma, o congênito, que é uma condição rara dos olhos que afeta desde recém-nascidos até crianças, por volta dos 3 anos de idade. Glaucoma congênito é o glaucoma que acontece por uma malformação do sistema de drenagem daquele líquido chamado humor aquoso. Esse sistema de drenagem não é formado adequadamente, existe uma dificuldade de drenagem do líquido, a pressão do olho sobe e aí a criança desenvolve o que a gente chama de glaucoma congênito. Importante dizer que o glaucoma congênito tem algumas características um pouco diferentes. O aumento da pressão do olho na criança abaixo de 4 anos faz o olho da criança crescer. O olho fica muito grande, parecendo um olho de boi, e é o que nós chamamos de um buftalmo. Tá? A córnea perde transparência, fica meio azulada. Isso leva também a lacrimejamento e fotofobia. Portanto, crianças com olho grande, fotofobia e lacrimejamento têm que ser encaminhadas ao oftalmologista para fazer esse diagnóstico possível de um glaucoma congênito. O glaucoma é considerado um sério problema de saúde pública. No Brasil, segundo a SBG, Sociedade Brasileira de Glaucoma, estima-se que até 2,5 milhões de brasileiros com mais de 40 anos possam ter glaucoma, sendo que 70% dos brasileiros com glaucoma não sabem que têm a doença. O glaucoma é um problema de saúde pública. Por quê? Porque ele pode levar à cegueira. Nesse sentido, a gente tem algumas atenções. Em primeiro lugar, pelo fato de que a maior parte dos glaucomas, e nós estamos falando do glaucoma primário, ele não dá sintomas. Então, a maior parte das pessoas descobre numa consulta de rotina e, infelizmente, com frequência, elas acabam descobrindo a doença num estágio avançado, onde já existe perda da visão. E isso leva essas pessoas a necessitarem afastar-se dos seus trabalhos, a ter dificuldade de locomoção, a ter benefícios previdenciários, a receber medicações pelo SUS, e isso tem um impacto financeiro, um impacto geral na nossa sociedade, para além do indivíduo, claro.
Então, um dos poucos estudos que tem no nosso país sugere que aproximadamente 90% da população que tem glaucoma não sabem que tem a doença, né? Esse número ele é superior a estudos feitos em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde esse percentual gira em torno de 50% de desconhecimento. Existem várias causas para o glaucoma, mas a principal é o aumento da pressão intraocular. A causa do glaucoma é um dilema. Nós sabemos que a pressão intraocular é o principal fator de risco para a doença. O que quer dizer isso? Quanto maior a pressão intraocular, maior a chance de ter glaucoma. Então, agora, dizer que pressão intraocular alta é a causa do glaucoma, isso não é verdade, porque existem pessoas com pressão intraocular elevada que não desenvolvem glaucoma. É o que a gente chama do hipertenso ocular. Assim como tem pessoas com pressão intraocular mais baixa, normal, que desenvolvem glaucoma, que é o que a gente chama de glaucoma de pressão normal. Então, existe uma susceptibilidade maior individual da pessoa à pressão intraocular para o desenvolvimento do glaucoma. O que determina que uma pessoa tenha essa suscetibilidade e outra não, a gente não sabe, provavelmente causas genéticas associadas e também algumas causas ambientais. A pressão estabelecida normal do olho, também conhecida como pressão intraocular, deve estar entre 16 e 21 milímetros de mercúrio. A pressão intraocular média da população é ao redor de 16. Quando nós falamos da nossa pressão sanguínea, a gente sempre tem dois números e a gente normalmente tem aquele parâmetro do 12/8. A pressão intraocular é um valor único, então a pressão média dos olhos deve estar ao redor de 16. Mas nós consideramos a variabilidade da população, então quem tem pressões acima de 21 nós chamamos de hipertenso ocular. No entanto, é importante lembrar que apesar de que quando se aumenta a pressão intraocular, aumenta-se a chance de ter glaucoma, por outro lado, há pessoas que têm um nervo mais suscetível que mesmo com pressões intraoculares dentro do que é normal para a maior parte, pode ter glaucoma. A pressão foi numa escadinha, né? Então eu comecei com pressão 21, 24, 25, cheguei a 30. Quando eu cheguei a 30, eu tinha um pouco de dor de cabeça, mas eu não relacionava com os olhos, até porque eu enxergava muito bem. Eu não achava que eu tinha nada nos olhos, porque eu enxergava super bem. Mas numa das vezes, que foi a pior episódio que eu tive, eu cheguei a ter 51. O que acontece no olho com glaucoma é que se a drenagem do humor aquoso não se fizer nas quantidades iguais às de produção dele, as pressões oculares aumentam, provocando glaucoma nos olhos e consequente dano irreversível do nervo óptico. É importante saber por que ocorre o aumento da pressão intraocular no glaucoma. O olho é preenchido por um líquido chamado humor aquoso, que é constantemente produzido e constantemente drenado para fora do olho. Quem tem glaucoma tem uma dificuldade de drenagem desse líquido, ou seja, esse líquido acumula dentro do olho e a pressão sobe. O glaucoma também pode estar associado a outras doenças. Existem doenças que estão associadas ao glaucoma. Hoje, depois de um certo dilema, a gente hoje define que diabetes também é um fator de risco para o glaucoma. A gente sabe que pessoas com diabetes têm uma chance maior de desenvolvimento do glaucoma ao longo da vida. Hipertensão arterial sistêmica não é fator de risco, porém, por outro lado, pressões arteriais mais baixas, seja naturalmente, seja causados por um tratamento de hipertensão, estão também associados não só ao glaucoma, mas a uma maior chance de progressão do glaucoma de quem já tem essa doença. O glaucoma pode estar associado a outras doenças, tanto doenças oculares como doenças sistêmicas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença inflamatória no olho, que a gente chama de uveíte, ele pode, por conta desse processo inflamatório, desenvolver um aumento da pressão intraocular de forma secundária e isso comprometer também o nervo óptico, levando a um glaucoma secundário. Por outro lado, em pessoas com doenças sistêmicas que precisem, por exemplo, de medicação com cortisona, né, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, esse uso crônico de cortisona pode levar ao aumento da pressão do olho e o paciente desenvolver também um glaucoma secundário.
Existem alguns fatores de risco para o glaucoma. Entre os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento da doença estão a idade, então faixas etárias maiores têm um risco maior a partir dos 40 anos, indivíduos afrodescendentes têm um risco maior, indivíduos que tenham uma história familiar, em especial indivíduos que tenham irmãos com glaucoma, esse risco aumenta de maneira muito significativa, e também fatores como alta miopia, fatores como trauma ocular, inflamação intraocular e fatores sistêmicos como a hipertensão arterial e o diabetes. Vamos reforçar os principais fatores de risco para o glaucoma. Idade acima de 40 anos, histórico familiar de glaucoma, raça negra, miopia em graus altos, pressão arterial alta ou elevada constantemente, uso prolongado de medicamentos à base de corticoides, doenças nos olhos como descolamento da retina ou tumores, diabetes, lesões físicas no olho. Vale um alerta para o uso indiscriminado de alguns tipos de colírios que podem causar glaucoma. Existe um tipo de colírio que pode levar ao uso de glaucoma. São os colírios que contêm corticoides, cortisona. Todos os colírios que contêm cortisona podem causar glaucoma porque a cortisona atua dificultando a drenagem do humor aquoso e com isso aumentando a pressão intraocular e com isso desencadeando o que a gente chama de um glaucoma cortisônico. Nós já fizemos um pedido, a Sociedade Brasileira de Glaucoma já fez um pedido ao Ministério da Saúde solicitando que colírios contendo cortisona tivessem uma situação especial de prescrição, como acontece com os antibióticos, por exemplo. Até hoje não fomos atendidos, mas a preocupação é justamente essa, é diminuir a chance de ocorrência de glaucoma secundário ao uso de cortisona. O glaucoma é considerado uma doença bilateral assimétrica, ou seja, pode acometer os dois olhos. Glaucoma geralmente é uma doença bilateral, porém é uma doença bilateral assimétrica. Muito frequentemente, um olho é mais acometido do que o outro. Depois, ao longo do tempo, os dois acabam chegando ao mesmo nível se não forem tratados. Mas, classicamente, um olho é afetado mais do que o outro. Mas é uma doença, importante que todos saibam, bilateral. A forma mais comum de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, geralmente é bilateral. Ou seja, o paciente vai desenvolver nos dois olhos. O que acontece frequentemente é que esse nível de comprometimento ele é assimétrico. Então, muitas vezes o paciente tem um dano glaucomatoso mais importante no olho e um comprometimento menor no outro olho, Mas a doença ela envolve os dois olhos. Existem situações onde o glaucoma pode afetar um olho só, por exemplo, um glaucoma secundário a um trauma no olho, Isso poderia comprometer apenas um dos olhos, mas a forma mais comum costuma ser bilateral. Eu tenho bastante perda de visão no olho esquerdo e tenho algum no direito, porque o meu glaucoma é nos dois olhos. Agora, vamos entender o que é escavação e sua relação com o glaucoma. Muitos pacientes que têm glaucoma ouvem dos seus médicos o tamanho da sua escavação. Sua escavação é grande. O que é isso? O nervo óptico, vamos pensar que ele é semelhante a um fio elétrico. Um fio elétrico a gente tem a capinha e aqueles porções de fiozinhos de cobre. Nosso nervo também é assim. Não são fios elétricos, mas são fibras nervosas. Só que, diferente de um fio elétrico, onde nunca tem espaço, no nosso olho é habitual que haja um certo espaço também. Ali vão ter veias, artérias. E esse espaço a gente chama de escavação. Então, quando a gente diz que um paciente com glaucoma está com uma escavação aumentada, uma escavação grande, na verdade significa que ele tem menos fibra nervosa. Então, aumentar a escavação, aumentar o espaço, é o mesmo que dizer que está com menos fibra nervosa e que está perdendo. O glaucoma é considerado uma doença silenciosa, pois não apresenta sinais e sintomas que sirvam de alerta, a não ser em casos mais avançados. Na verdade, é uma doença perigosa porque é muito silenciosa. Eu fui ao oculista de rotina e a minha pressão estava um pouco mais alta do que deveria ser no padrão para a idade na época. Um dos aspectos mais importantes da gente discutir o glaucoma é que ele não tem sintomas. O paciente com glaucoma não vai chegar
se queixando de dor de cabeça, de olho vermelho, de dor nos olhos, nada disso. 99% dos glaucomas são assintomáticos. E por isso que a gente chama o glaucoma do ladrão silencioso da visão. É uma doença bastante traiçoeira. Por esse motivo, a gente não espera sintomas aparecerem, a gente não espera o paciente perder visão para então procurar o oftalmologista e então fazer o diagnóstico. Se isso acontecer, o diagnóstico vai ser muito tardio. Como é que se faz o diagnóstico precoce? O paciente acima dos 40 anos, que é a faixa principal a partir da qual a gente tem a instalação do glaucoma, deve procurar o oftalmologista regularmente, a cada ano ou a cada 2 anos, para avaliar suas condições oculares. O oftalmologista, então, vai ter condições de fazer um diagnóstico precoce dessa doença e iniciar o tratamento precoce dessa doença, evitando a progressão para a cegueira. O glaucoma é uma doença silenciosa, via de regra não dá sintomas, mas existem exceções. Alguns casos de glaucoma podem ter sintomas e os sintomas, em geral, estão relacionados à dor, que muitas vezes pode ser uma dor lancinante, muito importante, que é o que acontece numa crise aguda de glaucoma. Esse paciente, via de regra, não consegue ficar em casa, ele procura uma urgência, porque é uma dor realmente muito importante. Mas, se o paciente não entra nessa crise aguda de uma forma assim tão brusca, ele pode ter alguns sintomas prévios, como dores de cabeça, principalmente na região frontal, um certo sensação de peso, visão de halos coloridos ao redor de luzes. Então, esses são alguns sintomas que um grupo de pacientes pode ter. O diagnóstico do glaucoma é feito através de exame oftalmológico, onde o médico mede a pressão intraocular. Os principais exames realizados para o diagnóstico de glaucoma são tonometria de aplanação, fundo de olho, campo visual, gonioscopia, paquimetria, exame da estrutura do nervo óptico. O diagnóstico do glaucoma se inicia durante a consulta. No momento em que nós estamos examinando o paciente e avaliamos o fundo do olho, é quando nós realmente estamos olhando para o nervo óptico. E o nervo óptico, ele tem uma aparência normal, ou seja, aquela que é mais comum nas pessoas. Quando nós observamos um nervo óptico que foge dessa normalidade, do que é comum, a gente pode suspeitar de glaucoma. Há outras doenças do nervo óptico, mas glaucoma é a mais frequente. E nesse momento a gente complementa, examinando também o principal fator de risco, que é a pressão intraocular, para saber se ela está alterada ou não. Mesmo estando normal naquele momento, como a pressão varia ao longo do dia, ela pode estar alta em outro. Então a gente parte para alguns exames complementares, onde, para além da minha impressão se aquele nervo parece diferente ou não, a gente consegue fazer exames que documentam isso. Então eu consigo analisar a estrutura do nervo e quantificar as suas fibras para que eu possa realmente saber se está fora do padrão ou se aquele nervo é simplesmente um pouco diferente e não é doente. Então exames como retinografia, que é uma fotografia do fundo do olho, tomografia do nervo óptico, que nos ajuda a quantificar essa estrutura, e a campimetria, que nos ajuda a avaliar o funcionamento do nervo óptico, são fundamentais para diagnóstico e para acompanhamento dos pacientes. Em algumas situações, o glaucoma pode ser confundido com outra doença. O glaucoma, ele às vezes pode ser confundido com outras doenças do olho, né? Existem malformações do nervo óptico que às vezes confundem com a doença do glaucoma, né? Existe também uma coisa importante que é uma variabilidade anatômica da própria estrutura do nervo óptico. Então, algumas pessoas normais e saudáveis, elas podem ter um nervo óptico que lembram a doença, mas na verdade é apenas um nervo diferente. E existem condições outras que afetam o nervo óptico que não são glaucoma, né? Por exemplo, um infarto do nervo óptico que a gente chama de neuropatia óptica isquêmica. A evolução do glaucoma geralmente é lenta, mas com o tempo, sem tratamento adequado, essa condição pode levar à perda permanente da visão. Glaucoma é uma doença lentamente progressiva. Ela não progride rapidamente. Existe um pequeno grupo de pacientes que progride rápido, são chamados progressores rápidos, mas a grande maioria dos pacientes com glaucoma tem uma progressão lenta, o que permite que a gente faça um tratamento adequado na grande maioria deles. O perigo é fazer o diagnóstico tardio. Isso é importante lembrar.
Nunca fazer o diagnóstico tardio. Permitir que a gente faça o diagnóstico precoce vai evitar que ocorra a perda definitiva de visão pelo glaucoma. Se a doença não for tratada, é natural que com o tempo o paciente vai perdendo visão, né? Isso pode acontecer ao longo de vários anos ou às vezes pode acontecer de uma forma mais rápida, dependendo do nível de agressividade da doença naquele indivíduo. Mas no geral, o paciente não tratado, ele vai perder visão em algum momento da vida dele. O glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo e de cegueira irreversível. Digo isso porque é muito diferente uma pessoa perder a visão ou ficar com a visão muito ruim, por exemplo, por uma catarata, onde tirando a catarata a visão melhora, de uma doença que leva a uma perda irreversível, que é o glaucoma. Então, à medida em que o nervo óptico vai sofrendo atrofia, isso não volta. Então, por isso é tão relevante que as pessoas entendam, quando tem glaucoma, a importância de fazer um tratamento adequado e um segmento adequado, porque a perda se inicia de uma forma muito lenta. As pessoas vão perdendo o campo visual de uma maneira tão sutil que não percebem. Só vão perceber quando essa perda é muito intensa e a pessoa fica só com a sua visão central. E no final perde-se a visão central também, deixando as pessoas em absoluta perda visual. O glaucoma não pode ser prevenido, mas, se diagnosticado precocemente, é possível controlá-lo e evitar a perda de visão. Não existe prevenção de glaucoma. O que a gente tem é diagnóstico precoce e prevenção de cegueira causada pelo glaucoma. E para isso o que a gente recomenda, visitas ou exame oftalmológico a partir dos 40 anos. E esse exame vai ser mais frequente em pacientes que têm mais fatores de risco para a doença e menos frequente para pessoas que não têm fatores de risco. Então, se você tem pressão intraocular elevada, se você tem parentes com glaucoma, se você é da raça negra, se você é míope, com miopia acima de 6, se você é diabético, você precisa de consultas anuais a partir dos 40 anos para saber se você está ou não desenvolvendo glaucoma. De uma forma geral, a gente pode dizer que não existe prevenção para o glaucoma, ou seja, um indivíduo ao acaso, eu não tenho como dizer para ele, tenha alguns hábitos de vida que vão te beneficiar e você não terá glaucoma. Na verdade, bons hábitos de vida, vida saudável de forma geral, saúde bem cuidada, são fundamentais para evitar várias doenças. Há prevenção em algumas circunstâncias muito específicas, por exemplo, pacientes que têm ângulo fechado, uma alteração no formato dos olhos que pode ser cuidada para que o indivíduo não desenvolva glaucoma. Então, tem umas particularidades que o médico pode dizer, avaliando os olhos, se é possível prevenir. Mas, via de regra, para a maior parte dos glaucomas, não há uma prevenção específica. Não existe cura para o glaucoma, mas é possível controlar a doença e manter a visão. O glaucoma não tem cura. Infelizmente, até os dias de hoje, não temos cura para o glaucoma. E é claro que se investe muito nessa pesquisa, mas infelizmente não temos. Então, o que a gente pode fazer por um paciente que tem glaucoma é parar a doença. Por isso é tão relevante descobrir a doença nas fases bem iniciais, porque aí você está parando a doença no momento em que isso não está atrapalhando a sua qualidade de vida. De toda forma, em qualquer das fases, basicamente o que a gente busca é proteger esse nervo óptico, reduzindo a pressão intraocular. E para reduzir a pressão intraocular, nós usamos basicamente estratégias com medicação ou cirúrgicas. E há um leque de opções em cada uma delas que a gente vai escolher baseado na severidade da doença que o paciente apresenta. Eu hoje uso 3 colírios, várias vezes ao dia. Eu já fiz várias cirurgias, eu já fiz trabectolomia, que é a válvula que eu contei para vocês, é a caixa d'água, perdão, como se fosse um ralo. Eu já fiz vários agulhamentos, que é para escoar o líquido de dentro do olho, e eu já coloquei no olho esquerdo uma válvula chamada válvula de Ahmed, que é uma válvula que você coloca no nervo óptico, no final do globo ocular com o nervo óptico, ali para ele barrar os estímulos nervosos de quando a pressão sobe para o nervo óptico, para não danificar mais o nervo óptico.
Existem várias abordagens de tratamento para o glaucoma, dentre elas medicamentos como colírios, cirurgias, procedimentos a laser. Importante a gente notar que houve uma mudança no tratamento do glaucoma no que diz respeito à sequência do tratamento do glaucoma. Até pouco tempo atrás, nos glaucomas mais comuns, que a gente chama os glaucomas primários de ângulo aberto, o tratamento do glaucoma se iniciava sempre com medicações. Hoje em dia, se preconiza o início do tratamento com laser, por alguns motivos. Primeiro, porque o laser tem menos efeitos colaterais. Segundo, porque o laser não exige aderência do paciente ao tratamento. Então, laser é um tratamento em que a gente dispara tiros de laser na região de escoamento do humor aquoso, com isso aumenta o escoamento e baixa a pressão intraocular. Depois nós temos o tratamento medicamentoso, com colírios que vão atuar também de duas maneiras, ou diminuindo a produção do humor aquoso e com isso diminuindo a pressão, ou aumentando o escoamento, a drenagem do humor aquoso e também com isso diminuindo a pressão. Finalmente, se nem o laser e nem o tratamento medicamentoso são capazes de reduzir a pressão intraocular daquele paciente para níveis seguros, ou se o paciente está progredindo o glaucoma mesmo com aquele tratamento que ele está sendo utilizado, aí nós temos indicação de procedimentos cirúrgicos para o glaucoma. E aí são vários os procedimentos cirúrgicos. De novo, tem procedimentos que vão aumentar a drenagem do humor aquoso. O tratamento clássico, a cirurgia clássica é o que a gente chama de trabeculectomia, mas recentemente surgiram alguns procedimentos menos invasivos, chamados MIGS, são cirurgias de glaucoma pouco invasivas, minimamente invasivas, que também têm sido bastante utilizadas no tratamento do glaucoma. E também tratamento para reduzir a produção do humor aquoso existe. Tratamento a laser, que a gente utiliza para diminuir a produção do humor aquoso e também, com isso, reduzir a pressão intraocular. Os colírios são fundamentais no tratamento do glaucoma e merecem cuidados na sua utilização. Vamos ver uma orientação. Alguns cuidados para a utilização do colírio. Primeiro, a técnica de utilização do colírio é fundamental, né? Aquela história de pingar o colírio no canto do olho e depois abrir o olho não é o correto. O que a gente sugere é que a pálpebra inferior seja tracionada para baixo, o paciente olha para cima e o colírio é instilado aqui nessa região vermelha inferior do olho. Uma gotinha é o suficiente, não é necessário instilar mais do que uma gota, né? Isso é uma coisa importante. E o que a gente sugere para diminuir os efeitos colaterais sistêmicos depois de instilado essa gota é, aí sim, fechar o olho e ocluir essa região que a gente chama a região do saco lacrimal, para diminuir a penetração do colírio na circulação sistêmica e com isso diminuir os efeitos colaterais. Outra recomendação importante, nunca usar 2 colírios ao mesmo tempo. Sempre dá um intervalo de pelo menos 5, 10 minutos entre um colírio e outro. E finalmente, outra coisa importantíssima, na hora de instilar, não tocar a ponta do colírio no olho, porque isso vai contaminar o frasco de colírio, podendo levar a infecções depois. Efeitos colaterais podem ocorrer nas abordagens de tratamento medicamentosa e cirúrgica para o glaucoma, que sempre devem ser discutidas com o médico. Efeitos colaterais. Colírios. Colírios usados para o glaucoma, todos, sem exceção, têm efeitos colaterais. Alguns vão causar ardência no olho, outros vão causar uma alteração da superfície ocular, vão causar olho seco, outros vão causar alergia, outros vão causar sonolência. Então, é muito importante que o oftalmologista, quando estiver prescrevendo um colírio para o tratamento do glaucoma, saiba desses efeitos colaterais. E é muito importante que o paciente refira para o oftalmologista a existência desses efeitos colaterais, porque então o oftalmologista vai poder mudar essa medicação. Existem várias e várias alternativas no mercado e, não há dúvida, o oftalmologista vai acabar achando a melhor medicação ou a melhor combinação de medicações para aquele determinado paciente. Efeitos colaterais. Cirurgias. Nas cirurgias, a gente também pode ter efeitos colaterais, né? Então, o paciente pode ter uma alteração da visão dele nas primeiras semanas do pós-operatório, dependendo do procedimento cirúrgico que é realizado. Muitas vezes pode acontecer uma mudança do grau dos óculos do paciente por conta do procedimento cirúrgico, mas depois de um certo tempo, essa visão tende, num olho que teve uma cirurgia
sem intercorrências, a voltar à normalidade com a correção adequada dos óculos. Um dos desafios no tratamento do glaucoma é a adesão do paciente. Quando os pacientes sabem que tem glaucoma e têm um diagnóstico preciso e recebem um tratamento, essa foi a parte que o médico deu a ele. A outra parte agora fica com ele, que é fazer o tratamento adequado. A aderência ao tratamento ela é fundamental e os pacientes precisam seguir isso à risca e dividir esses problemas com seus médicos. Não consigo me lembrar do colírio, não estou conseguindo ter condições financeiras para comprar o colírio. A rede pública de saúde oferece, mas todos os seus problemas, o colírio me irrita, arde meu olho, me dá um gosto amargo na boca, tudo, conte para o seu médico, porque tem alternativas para que a gente colabore com vocês, para que vocês não tenham esse problema. A aderência ao tratamento ela é fundamental para que você não perca a visão. Então, compartilhe com o seu médico que ele vai te dar dicas para que você possa passar por isso ou ter alternativas para que você não sofra com a medicação e tampouco perdendo a visão pelo glaucoma. Assim como hipertensão arterial, assim como diabetes, são doenças crônicas que exigem tratamento para o resto da vida. E tratamento para o resto da vida muitas vezes envolve o uso de medicações para o resto da vida. E isso, por sua vez, necessita de uma cooperação do paciente muito grande. O paciente tem que entender que esse tratamento é fundamental para que ele não progrida com a doença, que ele não perca a visão. É o que a gente chama de aderência. A aderência ao tratamento do paciente com glaucoma é fundamental e a melhor maneira de se adquirir uma boa aderência ao tratamento é através de uma boa conversa com o seu oftalmologista. Ele vai esclarecer tudo a respeito da doença e vai esclarecer a respeito da necessidade de manter esse tratamento ao longo de toda a vida. Olha, se não tiver adesão ao tratamento super disciplinado, com visitas periódicas ao oftalmo, usar todos os medicamentos, prestar muita atenção aos medicamentos de via oral que não podem ser tomados porque influem no glaucoma, se não tiver isso, não tem jeito, fica cego. O tratamento do glaucoma é crônico, ou seja, é para a vida toda e, em alguns casos, pode ser ajustado. O tratamento ele frequentemente é ajustado ao longo da vida do paciente. Então, existem pacientes que iniciam com tratamentos menos invasivos, como é o caso dos colírios e do laser, e naqueles pacientes em que a doença começa a progredir, começa a se mostrar mais agressiva, muitas vezes a gente passa a necessidade das cirurgias, das cirurgias antiglaucomatosas. E não é incomum que um paciente precise fazer mais do que uma ou duas cirurgias, dependendo do nível de agressividade da doença. É muito frequente nós temos que modificar o tratamento do glaucoma ao longo da doença. Algumas vezes porque esse tratamento está causando efeitos colaterais e a gente tem que modificar então o colírio que está sendo utilizado. Algumas vezes os colírios não estão sendo suficientes para manter a pressão daquele paciente em níveis adequados e nós temos então que associar um outro colírio ou mudar um colírio para um colírio um pouco mais potente. Outras vezes nós vamos indicar laser para esse paciente que já está utilizando colírios também como uma forma de reduzir ainda mais a pressão intraocular. E finalmente, aqueles pacientes que não respondem nem a laser ou colírio, algumas vezes nós vamos ter que modificar esse tratamento indicando um procedimento cirúrgico para reduzir a pressão intraocular desse paciente. É fundamental para o sucesso do tratamento do glaucoma o acompanhamento médico. O tratamento do glaucoma deve ser sempre orientado e acompanhado por um médico oftalmologista. Essa é uma doença que deve ser tratada pelo médico oftalmologista, que está devidamente preparado para cuidar de maneira correta, não só em relação aos medicamentos e aos tratamentos cirúrgicos, mas também em relação a quais exames o paciente precisa fazer e qual a periodicidade desses exames. O tratamento de uma doença ocular como glaucoma é fundamental que seja feito, seja monitorado e seja seguido por um oftalmologista. Não há qualquer outro profissional de saúde capacitado para diagnosticar e seguir um paciente com glaucoma. Assim, mais uma vez, visite o seu oftalmologista, ele vai ter toda essa possibilidade e capacidade de diagnosticar a doença e tratá-la caso seja necessário. Olha, hoje eu faço acompanhamento médico mensal
Quando eu estou ótima ou se eu tenho alguma coisa, viagem de trabalho e tal, eu posso ficar 45 dias, no máximo 60. Mas a minha rotina é de tratamento mensal, às vezes até menos, de 15 em 15 dias, mas mensal é suficiente. Como vimos, o glaucoma é a principal responsável pela perda de visão e cegueira. Por isso, é fundamental o conhecimento sobre a doença. Se você quiser saber mais sobre glaucoma, procure o núcleo de saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. SBG, Sociedade Brasileira de Glaucoma, www.sbglaucoma.org.br. Conselho Brasileiro de Oftalmologia, www.cbo.net.br. Os tratamentos para o glaucoma garantem cada vez mais qualidade de vida para os pacientes. Tratar o glaucoma é fundamental para que as pessoas mantenham sua qualidade de vida, ou seja, que elas permaneçam com visão que seja útil para ler, para se locomover, para atravessar uma rua, para assistir uma legenda na televisão, para saber se tem pessoas ao seu lado, para não esbarrar nos móveis, ou seja, não perder a visão é fundamental. Isso realmente é qualidade de vida, porque quem tem absolutamente não deseja perder. Não que não seja possível viver com perdas visuais e com muita qualidade, mas sem dúvida isso gera um impacto nesse indivíduo e que é muito relevante. Logo, tratar glaucoma de maneira adequada é muito importante para manter a qualidade de vida. Eu tenho uma vida normal, eu tenho meu trabalho, eu trabalho com computador o dia todo, eu dirijo à noite, eu tenho uma vida praticamente normal, sigo o tratamento à risca, pingo os meus colírios, vou ao oftalmo e a minha vida é normal. Hoje, as pessoas, mesmo com a perda de visão, ainda podem ter uma qualidade de vida. Infelizmente, algumas pessoas têm o diagnóstico do glaucoma quando já perderam a visão, de um dos olhos ou às vezes dos dois. Isso pode acontecer com a criança ou pode acontecer com o adulto. As doenças das crianças, elas são mais graves e, via de regra, levam a uma perda visual de alguma forma. Para essas pessoas, existem centros de reabilitação da visão. Se a pessoa tiver uma perda de visão muito intensa, mas ainda existem recursos ópticos, por exemplo, que podem auxiliar essas pessoas a aproveitarem a visão residual que elas têm. Mas todas as pessoas precisam ser orientadas para conseguir viver em sociedade. Como elas podem ficar dentro de suas casas, mexer em suas cozinhas sem se acidentar, conseguir ter uma vida independente, se locomover pelas ruas com bengalas, saber utilizar seus celulares com todos os recursos gratuitos que existem hoje para que elas possam ter uma vida em sociedade plena, com tranquilidade e serem felizes, porque ninguém quer perder a visão, mas não é só a visão que nos faz feliz e é possível ter uma vida normal mesmo tendo perdido. O glaucoma é conhecido como o ladrão silencioso da visão. Milhares de pessoas em todo o mundo convivem com essa condição e muitas delas nem sabem que estão em risco. A boa notícia é que o glaucoma pode ser controlado, especialmente quando detectado precocemente. Por isso, devemos fazer um check-up oftalmológico anual após os 40 anos. Não se trata apenas de cuidar da visão, mas de proteger o que nos conecta ao mundo ao nosso redor. Consulte um oftalmologista, faça seus exames. A sua visão é preciosa e merece ser cuidada com atenção.